Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast MG Familiar. Desta vez não trago comigo um novo artigo científico, mas também devido à época festiva, quero partilhar convosco algumas notícias e algumas novidades recentes do portal MG Familiar e do Dr. Share. Estamos a investir na atualização de algumas das nossas ferramentas, nomeadamente atualizamos recentemente no portal MG Familiar a nossa calculadora de risco cardiovascular e também a calculadora da gravidez. Nesta nova versão, uma versão muito mais interativa e penso que será muito útil para o uso durante a nossa prática clínica, até como ferramentas de apoio à decisão e de apoio ao diálogo e à decisão médica partilhada com os nossos pacientes. Esta nova versão da calculadora da gravidez, tal como as versões anteriores, que eram ferramentas em Excel, esta está construída já em HTML e, mais uma vez, mantém as recomendações de acordo com o Programa Nacional de Vigilância da Gravidez e também, no fundo, perante a introdução da data da última menstruação ou então depois uma data já corrigida de acordo com a ecografia, ela calcula automaticamente as datas ideais para realizar as ecografias durante a gravidez, para realizar, por exemplo, as análises, mas não só, também contém as datas para vacinação, e a imunoglobulina, que surge apenas se necessário, de acordo com o grupo sanguíneo da mulher. Inclui espaço para agendamentos, inclui um local para as grávidas se desejarem escreverem algumas notas ou datas de marcações de exames e está também atualizada para a análise dos streptococcus e tudo isto permitindo um layout de impressão interessante e agradável que pode ser entregue à grávida e incluída até na contracapa do boletim da grávida. Penso que isto, no fundo, facilita o trabalho dos nossos colegas, mas também é bastante útil e informativo para as nossas grávidas. A outra ferramenta que atualizamos foi então a calculadora de risco cardiovascular, de acordo com o Score 2 e o Score 2 OP e também de acordo com as guidelines da ESC de 2021 e que permite então, perante a introdução dos dados dos respectivos fatores de risco, nomeadamente a idade, o sexo, a pressão arterial sistólica, o ser fumador ou não ser fumador, o valor do colesterol total e o valor do HDL, perante esses dados, esta calculadora calcula então o respectivo risco. É funcional e o resultado também é apresentado de uma forma gráfica interessante, que permite ser um instrumento de educação para a saúde, pois se mudarmos os parâmetros, por exemplo, o valor da pressão arterial ou o valor do colesterol, se é fumador ou não, permite observar o impacto que isso tem no risco cardiovascular. Além disso, permite outra coisa, permite também avaliar o impacto que cada intervenção nos fatores de risco, incluindo, por exemplo, intervenções como a dieta mediterrânica ou a medicação, uma estatina de baixa dose ou uma estatina de dose alta, o antihipertensor, a ezetimiba, o impacto que isso tem da redução do risco, quer em termos absolutos, quer em termos de redução de risco relativo, quer em termos também de número necessário para tratar. E isto, no fundo, torna-se muito pedagógico e muito interessante para usarmos realmente como ferramenta de decisão médica partilhada com os nossos pacientes. Também permite um layout de impressão, embora talvez não tão perfeito como o da calculadora da gravidez, mas mesmo assim interessante e que pode ser útil para os nossos pacientes.
Finalmente, quero partilhar convosco uma novidade. Vamos ter brevemente um webinar que nos parece interessante. Um webinar realizado em parceria com o Grupo de Doenças Respiratórias da APMGF, portanto o GRESP, com o título de Asma de Controlo Difícil, que terá a participação dos nossos colegas Tiago Maricoto, Ricardo Afonso e Jaime Correia de Sousa, e que terá lugar no próximo dia 21 de abril às 21h30. Portanto, fica também aqui desde já partilhada esta boa notícia. Estou certo que será um webinar muito interessante. Finalmente, quero partilhar convosco, por vezes recebemos mails perguntando para onde devem ser enviados contributos, ferramentas de apoio à consulta que queiram enviar para o nosso portal. Pois bem, quando tiverem um instrumento interessante que queiram partilhar connosco e colocar à disposição dos colegas, devem enviar para o seguinte e-mail: editoresmgfamiliar@gmail.com. Eu repito, editoresmgfamiliar@gmail.com. Normalmente o processo é bastante simples. Vocês enviam-nos uma ferramenta de apoio à consulta, nós avaliarmos, se achamos interessantes, devolvemos um Word com o respectivo template para vocês passarem o instrumento que nos enviaram para esse formato, para esse template. Depois devem construir esse instrumento nesse template, respeitando as fontes e o tamanho das fontes e todo o aspecto gráfico, e depois voltam a enviar sem erros, com as respectivas referências bibliográficas que fundamentam as afirmações que constam desse instrumento de apoio à clínica, com rigor científico, isso é muito importante, e então aí sim nós depois colocamos no portal MG Familiar. Também, se quiserem, por exemplo, podem enviar para esse mesmo e-mail artigos de opinião. É algo que temos sentido alguma escassez, portanto, às vezes vocês facilmente entre colegas emitem as vossas opiniões sobre os mais variados contextos e relacionados com a medicina, com a saúde em Portugal, com a nossa especialidade, às vezes aspectos até organizativos. Pois bem, estejam à vontade, podem publicar no portal MG Familiar os vossos artigos de opinião. Portanto, podem também enviar para este e-mail. Outro aspecto, por exemplo, vimos no episódio 284 do podcast MG Familiar, em que falámos sobre a norma da orientação clínica que foi atualizada recentemente sobre a organização dos cuidados de saúde na pré-conceição, gravidez e puerpério, que estão recomendados um conjunto de folhetos de educação para a saúde. Pois bem, se quiserem enviar, podem enviar para este mesmo mail que referi, e mais uma vez nós depois iremos fornecer um template e vocês podem colocar nesse template o conteúdo desse folheto e mais tarde colocaremos então no nosso portal MG Familiar. E acho que este espírito de partilha tem sido fundamental para o desenvolvimento do portal MG Familiar. Contamos nos próximos meses ir continuando a atualizar algumas das nossas ferramentas online, à semelhança do que já fizemos com a calculadora da gravidez e com a calculadora do risco cardiovascular, e com isso todos ficamos a ganhar, com esse mesmo espírito de partilha. E muito obrigado por nos ouvirem, estejam à vontade para partilhar este episódio com os vossos colegas e amigos. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.